Beleza. Show de bola, então, pessoal. Boa tarde, sejam muito bem-vindos a esse espaço de troca, nosso UbiTalks. Então, hoje a gente conta com a ilustre presença do Ricardo Querubim para falar sobre o desenvolvimento de jogos e o processo de criação de produtos. Nessa talk vão ser mostrados aspectos tecnológicos e práticos na produção de jogos digitais aplicados no processo de desenvolvimento de novos produtos, entre eles o ciclo de produção de jogos e seus processos de desenvolvimento, processo criativo, documentação e testes de jogos, avaliação de público-alvo e mitigação de possíveis erros de design por meio de prototipação e especificação de regras e mecânicas. O Ricardo é mestre em computação aplicada e graduado em tecnologia em jogos digitais. Atualmente ele é head de produto e desenvolvimento na Deepen. Também atua como professor de graduação dos cursos de design de jogos e ciências da computação na Univale há mais de 6 anos. Tem experiência na área de ciências da computação, com ênfase no desenvolvimento mobile, game design e inteligência artificial. Tive o prazer de conhecer o Querubim quando trabalhávamos na Cheesecake Labs e conseguimos estabelecer essa conexão, né? E por conta disso o convidei para vir compartilhar um conteúdo rico conosco hoje. Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado. E vamos lá? Beleza, só deixa eu então compartilhar aqui. Vocês estão me escutando ainda? A gente está te escutando, mas não está vendo a tela, Ricardo, e nem está te vendo também. Também não. Preferência dos sistemas aqui acabou Só deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não tinha testado antes. Vou ter que reiniciar rapidinho, desculpa, tá? Volta aí. Pessoal, o Ricardo já está voltando, ele teve que reiniciar para poder compartilhar a tela, então só um minutinho. Acho que agora vai funcionar. Vocês estão conseguindo verificar? Sim. 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 Só não está no modo apresentação. Não está no modo só. apresentação. Isso. Então, espera só um minutinho, então. Agora sim, né? Ainda não. Não, pera então que...
Aí, agora sim. Beleza, então. Aquele momento onde que você começa a fazer a apresentação e nada funciona, né? Mesmo testando. Ah, vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. Então tá, prazer. Obrigado pela presença de vocês. Vim falar aqui então um pouquinho sobre desenvolvimento de jogos e como isso pode ajudar na criação de produtos, tá? É uma conversa mais informal em relação a algumas experiências que eu tive no meu desenvolvimento em relação à profissão, desde na área de programação de aplicativos, digamos assim, como também em relação mais focados em jogos, tá? Eu vou trazer um pouquinho da minha experiência em relação ao que eu tenho em aula também, quando que eu passo essa matéria para os alunos, né? Então, para eu conseguir passar o que eu pretendo hoje para vocês, eu vou ter que fazer um pouquinho uma introdução rapidinha sobre o que é jogo, como que a gente considera isso dentro da academia e como a gente está tratando isso também em relação à indústria, tá? Quando que a gente começa a estudar um pouquinho em relação a jogos, a gente acaba caindo em alguns conceitos básicos em relação ao que é um jogo, né? A gente tem uma diferenciação do que é um jogo digital e o que é um jogo, o que é jogar, o que é brincar. E se a gente começar a olhar isso desde os primórdios, assim, a gente consegue encontrar algumas especificações no decorrer das décadas, tá? O dicionário Oxford, ele acaba traduzindo, né, o que é um jogo, seria uma atividade cuja natureza ou finalidade é diversão ou entretenimento, essa atividade submetida a regras que estabelecem quem vence e quem perde, tá? Então, para o dicionário, existe sempre quando você acaba jogando, sempre vai existir um jogador e um vencedor, tá? A Kate Sane, que é uma game design, que ela estuda jogos faz bastante tempo, ela define como o que é um jogo, né? Seria um jogo sistema no qual o jogador envolve-se em um conflito artificial definido por regras que determinam o resultado quantificado. Quando ela coloca ali que é um conflito artificial, quer dizer que é um conflito gerado em ambas as partes e de acordo. Ela também tem regras definidas em relação, quer dizer que quando você acaba jogando, você concorda com as regras estabelecidas e também, nesse caso, existe um resultado quantificado. Então, a gente consegue verificar se uma pessoa ganhou ou perdeu. E aí, se a gente ir um pouquinho mais atrás na história, tem o senhor Huizinga, tá? Huizinga é um filósofo e ele escreveu isso em 1938. Essa descrição que eu vou passar para vocês está em um livro chamado Homo Ludens. A introdução é bem legal, então eu aconselho a leitura, se alguém quiser entender um pouquinho mais sobre isso. E ele comenta que o jogo, né, é uma atividade voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotadas de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão, alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. O que ele traz em relação com essa descrição, tá? Quando ele trouxe essa descrição, ele fala que o surgimento de brincar, ou trocar informações e deixar as coisas divertidas, sempre existiu isso na base do desenvolvimento da civilização. E ele comenta também que arqueólogos conseguem encontrar registros em relação de jogos desde 2600 a.C., tá? Então, ele fala que existem elementos universais em todas as culturas humanas que sempre teve isso impregnado em qualquer cultura. Então, a gente consegue ver isso em todos os continentes em relação a essa criação da maneira de jogar. Claro que, dependendo da cultura, são maneiras diferentes de jogar e tem as suas partes de limites diferentes. Essa parte de voluntária, antigamente, quando as pessoas jogavam futebol, o time que perdia, o treinador perdia a cabeça, e assim por diante, então era uma coisa mais ou menos obrigatória. Em relação a esse processo de você jogar e brincar. Eu não sei se vocês estão vendo, eu estou vendo um chat em cima, não sei se é... Agora a gente está vendo que é um jogo. Beleza, desculpa. Então, o que acontece? E quando que ele fala que tem um fim por si mesmo, quer dizer que ele tem um começo, meio e fim em relação a esse processo de tempo que você está aceitando a jogar. E quando a gente vem para o meio tecnológico, a gente tem uma outra definição, tá?
Então, tem o Pavich e Carey em 2007, também são estudiosos em relação ao desenvolvimento de jogos. Eles falam que o jogo digital é um termo genérico que se refere a jogos eletrônicos desenhados para serem jogados no computador, em um console ou em outro dispositivo tecnológico. Esse termo quer dizer o quê? Que existe o jogo e existe o jogo digital, o qual ele é encapsulado para rodar em um meio digital. Tá? Por curiosidade, não sei se vocês sabiam, mas em relação ao jogo Pac-Man, cada fantasminha tem um nome, tá? Então tem o Blink, Ink, Pink e Clyde. A maioria das vezes as pessoas não conhecem isso, então é só uma curiosidade em relação a esse jogo. E quando que a gente começa a desenvolver jogos, a gente sempre fica com aquele intuito. Por que as pessoas jogam, né? Quando a gente começa a passar isso em sala e a gente tenta explicar isso para os alunos, quando que a pessoa é formada em jogos, ela acaba sendo um game designer que trabalha para produzir um jogo. Importante, sua preocupação principal na hora do desenvolvimento é com o jogo em si. Então, é para fazer o jogo funcionar, então ter começo, meio e fim. Portanto, a sua meta final, no entanto, é entreter o jogador. Então, é você o quê? Conseguir adequar o máximo possível que o jogo satisfaça o que o jogador quer. Então, quando que a gente fala isso, a gente tem que trocar o foco em relação ao jogo e colocar esse foco totalmente em relação ao jogador. E aí, quando a gente fala isso, a gente tem uma percepção assim, olha só, eu quero fazer o jogo, não quero pensar em relação como o jogador vai fazer a interação em relação a isso. Isso, quando a gente passa em relação para o desenvolvimento de software também, em relação a aplicativos, a gente sempre está fazendo o quê? Cuidando em relação de como o serviço tem que ser. E não em relação a como o usuário tem que mexer no sistema e assim por diante. E aí, se a gente for um pouquinho em relação a falar sobre a história, por que realmente as pessoas jogam, tá? Quando a gente acaba chegando nesse ponto, é interessante porque se você pensar assim, a principal motivação fundamental de todas as formas de jogo é o aprendizado. Isso são estudos, já tem validações e assim por diante. Quando a gente fala isso, quer dizer que normalmente as pessoas jogam um jogo, utilizam um aplicativo, aprendem coisas novas em relação a instalar um aplicativo no celular, é porque elas querem realmente aprender como funciona o jogo ou como ela funciona a aplicação e assim por diante. Aí, quando que você se fala isso para o aluno, ele fala assim, cara, não é verdade isso. Não tem como ser o jogo ser... A gente joga por aprendizado. Pô, eu jogo porque tem meus amigos lá. Ou eu jogo porque eu gosto desse estilo de jogo. Ou eu utilizo esse software porque ele me permite isso. Tá? Quando que a gente fala que a principal motivação do jogador é o aprendizado, que é essa motivação principal que você vem para o aplicativo ou para o jogo, existe um embasamento secundário que, a maioria das vezes, quem sabe, pode ser maior que o aprendizado, que seria a motivação fundamental. Quais seriam os outros setores assim que motivam a pessoa a entrar na aplicação ou no jogo? Tá? Existem alguns tripés de reconhecimento, autoafirmação, referência, fantasia, exercício, aprendizado, socialização. Ultimamente, a gente tem visto bastante aplicativos que trabalham com o pilar de socialização, então existe esse pilar como sendo um pilar mais forte, trabalhado, porém, no final, ele também sempre acaba sendo o aprendizado. Então, se existe um aprendizado, ele existe uma progressão dentro do jogo ou dentro da aplicação que ela tem que ser seguida, tá? E aí, quando que a gente pensa nessa progressão, existem alguns elementos que a gente chama dentro do jogo de elemento de jogabilidade, que existe o jogador, existe o sistema, que nesse caso eu vou falar que é esse jogo de console aqui, e existe o output, que seria um objetivo final, que nesse caso é o visor chegando no level 98, tá? O sistema sempre vem do lado direito para a esquerda, então o jogador sempre faz os inputs em relação ao sistema principal, que seria o console, e existe uma progressão em relação ao objetivo final, que seria você finalizar esse mapa e assim por diante. O que isso nos traz em relação à parte de desenvolvimento? Quando a gente trabalha com o jogador, o sistema e output, que seria essa parte do visor da direita, o jogador, ou o usuário do sistema, ele está entrando ali com um objetivo específico. Para eu conseguir identificar se esse objetivo está chegando mais perto ou mais longe do objetivo final, eu tenho que dar feedbacks. Então, esse sistema é um sistema mais resumido em relação de todo o processo que existe, porque
o meu jogador vai ter restrições, eu vou ter outro sistema de input, eu tenho um sistema de output que também tem restrições em relação ao processo de desenvolvimento e assim por diante. Quando a gente entra em relação ao desenvolvimento de jogos, a gente limita o nosso desenvolvimento em relação a esses 3 processos, tá? Então, tem o processo de input, que ele pode ser um input com um dispositivo áptico, então pode ser um touch, pode ser um teclado, um mouse e assim por diante. Esse sistema, então, ele vai pegar essas informações de input que você está fazendo no dispositivo, você vai processar, então existe um tempo de processamento, por isso que tem esse reloginho em cima, e depois disso mostra um output, que seria essa parte de você renderizar e jogar um feedback para o usuário final. Então tem esse processo que ele fica cíclico, e ele fica ali a cada frame por segundo. A gente chama isso de FPS. Normalmente, jogos melhores, assim, a gente fala que nosso computador é melhor porque roda em 100 FPS, quer dizer que estou conseguindo desenhar 100 frames, 100 imagens sequenciais por segundo. Mesma coisa com a aplicação. A aplicação tem um processo de input, tem um processo de você identificar o que está acontecendo nesse input e você tem que dar um output em relação a essa entrada. A única diferença, se a gente dá para dizer assim, que em relação ao sistema convencional para um jogo, em relação ao jogo, eu tenho que sempre estar ficando desenhando, eu tenho que dar um output para o usuário o tempo todo. Então, existe coisas realizando movimentações durante o jogo. Quando a gente trabalha com aplicativos, ele é um pouco mais estático, então existe uma ação e uma reação em relação a isso. Então, tem um processo do input, tem o update do game ou da aplicação, e você tem um resultado de saída que seria a tela atualizada e assim por diante. E se a gente levar isso aqui um pouquinho em relação à parte de história, isso é bem legal em relação a fazer essa comparação. O primeiro jogo desenvolvido foi feito por o David Walter. Ele era um engenheiro, então ele foi o primeiro jogo desenvolvido em 1966. Ele tinha apenas um engenheiro, tinha 0 programadores, 0 artistas, 0 de receita, que ele não vendeu, ele não conseguia ganhar dinheiro em relação a isso. E, contraponto, a gente tem o GTA V, que teve um orçamento de 265 milhões de dólares, de contraponto, onde a gente tem equipes multidisciplinares, tem 200 programadores, 300 artistas, sonorização e assim por diante, que existe o quê? Uma complexidade muito maior em relação ao processo de desenvolvimento de jogos. Existe um método chamado Hit or Miss, que seria 8 ou 80, que a indústria de jogos utilizava bastante em relação ao processo de novos jogos. Eu acho que vocês já perceberam que, se você entrar... antigamente tinha aqueles wall games e assim por diante, que existia bastante jogos parecidos que tinham uma reskin. Essa reskin, em relação à parte do jogo, tinha toda a mesma mecânica, então funcionava o jogo da mesma maneira, porém o que acontecia? A gente fazia isso, então, porque era custoso fazer uma engine, a engine seria um compilado de código que facilita o desenvolvimento do jogo no final. Hoje a gente tem engines como a Unity, o Unreal, que facilitam o desenvolvimento do jogo, mas há 20 anos atrás a gente não tinha isso. Então, o que acontecia? Ficava um pouco mais difícil de você desenvolver o jogo, então, ao invés de conseguir fazer uma produção de um jogo em 8 meses, eu tinha que levar quase 2 anos para fazer todo esse processo de desenvolvimento. Então, como que era custoso a gente conseguir desenvolver uma engine, o que fazia? A gente não tinha mitigação de riscos em relação ao processo de desenvolvimento. Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente lançava um jogo, se acaso ele não funcionava, a gente fazia um reskin. O que seria fazer um reskin? É só trocar a cara do jogo. Então, antes usar por exemplo, assim, uma interface de pixel art, que é uma arte diferente, depois usar uma arte flat. Ou, antes eu estava trabalhando com Segunda Guerra Mundial, agora eu vou trabalhar com tema futurista. Então, eram essas maneiras que a gente conseguia fazer o quê? Conseguir utilizar o mesmo código que foi, para não perder muito dinheiro em relação a essa parte de produção do jogo. Por outro lado, se a gente olhar em relação ao GTA, sim, claro que ele já teve vários outros antes, só que o desenvolvimento ele acabou sendo o quê? Um pouco mais custoso de ser feito. E mesmo ele sendo mais custoso, tendo mais pessoas em relação a todo esse processo, a gente ainda tem isso, que seriam os bugs gerados em relação à parte do sistema. Sim, 100 pessoas trabalhando em relação ao jogo. A maioria desses jogos saem do orçamento, a gente tem jogos nacionais que saíram do orçamento, até hoje não foram lançados, e a maioria das vezes os jogos não acabam sendo lucrativos.
Fora que nesse caso o GTA ele lucrou na primeira semana, já conseguiu se pagar em relação ao processo dos 265 milhões, mas a gente tem muitos jogos hoje que têm um orçamento parecido e que eles não conseguiram se pagar ainda, tá? Bom, se eu tenho esse problema em relação de ter um orçamento específico, a maioria das vezes, quando a gente está desenvolvendo jogos, eles atrasam, o que leva em relação a isso, né? Quais seriam as consequências em relação a eu ter atraso? Eu tenho 100 pessoas trabalhando em relação ao desenvolvimento do jogo, eu tenho um orçamento que acaba ficando apertado e eu ainda tenho vários outros bugs em relação para resolver durante o desenvolvimento dos jogos. Tem alguma coisa que a gente vai ter que fazer para resolver isso, né? Então, quais seriam as consequências de você conseguir ter isso, né? Colocar menos inovação no jogo. Qual seria outra coisa? Se eu coloco menos inovação, quer dizer que estou entregando um menor valor em relação à parte do jogo. E aí, vamos pensar assim, jogos é inovação, certo? Bom, a inovação, toda vez que a gente faz um jogo, a gente é o motor principal em relação à indústria de jogos, é a inovação. E daí como que a gente consegue resolver isso? Ok, vamos tentar mitigar esse erro, esse desenvolvimento, e conseguir lançar com menor risco para o mercado. Então, o que a gente consegue, para a gente conseguir fazer isso? O que a gente tem que fazer? Pode ser que eu tenha que reduzir a quantidade de gameplay. A gameplay aqui, em relação a isso, ele tinha 80 horas de jogo, agora eu vou ter 40 ou 10 horas. Antigamente era bem plausível a gente ter 80 horas de gameplay, 60 horas de gameplay. Hoje em dia, para você conseguir manter uma qualidade técnica de mais de 10 horas é bem custoso. Então, quando a gente fala que a gente vai fazer um jogo com 5 horas de gameplay, é um trabalho bastante árduo para a gente conseguir fazer isso e manter todo esse processo interdisciplinar funcionando e sem gerar esses bugs. E, além disso, no final da história, ainda eu posso ter que eu não consigo vender o jogo por algum erro de modelo de negócio ou porque a ideia não é o suficientemente boa, digamos assim. E aí, a gente pensa assim, tá, beleza, eu não tenho como gastar todo esse dinheiro, eu quero criar um jogo legal, então como a gente consegue melhorar um dos nossos processos em relação ao processo de desenvolvimento e eu consiga entregar um produto de valor. Tá? Nos jogos, a gente acaba usando essa sequência em relação à parte da produção. Tá? Então, a gente tem a pré-produção, produção, lançamento e pós-produção. Na parte de lançamento, a gente tem algumas subdivisões assim, em relação à parte de produção, que a gente tem protótipo, a gente tem o primeiro jogável, daí entra em relação que provavelmente você já costuma escutar em relação ao desenvolvimento de aplicativos, que seria o alpha, o beta. Aí a gente tem o release candidate e o Gold Master, que seria em relação a gente lançar o jogo e assim por diante. Por que existem todas essas divisões? Porque antigamente, quando que você queria lançar um jogo, ou você gravava isso em uma fita, e a fita era distribuída, ou você gravava em um CD. Tá? Imagina fazer recall de 1 milhão de CDs vendidos, ou de todas as fitas para você conseguir fazer uma correção de um bug. Tá? Hoje, como que existe a internet, a maioria das vezes existe uma loja que vende jogo, é um pouco mais fácil de você lançar a patch de correção, senão você ia ter que fazer toda essa devolução geral em relação à parte dos jogos para você conseguir fazer uma correção pequena em relação ao processo de desenvolvimento do jogo. Bom, e aí, se a gente descer um pouquinho mais em relação à cascata de desenvolvimento, dentro de pré-produção a gente tem estudo de mercado, game concept, prova de conceito, prototipação, game design, direção de arte, pré-balanceamento e projeto. Bom, daí a gente começa aqui, então o primeiro processo que a gente vai fazer e tentar mitigar é no estudo de mercado. Aí se o estudo de mercado dá ok, a gente vai para game concept. O game concept é um documento horizontal de 10 páginas no máximo, contando a essência principal do jogo. Aí, quando a gente fez a essência principal do jogo, a gente tem que fazer o quê? Validação dessa prova de conceito para ver se realmente o público-alvo vai gostar desse conceito do jogo. Aí, para você fazer essa validação, é um pouco mais árdua, digamos assim, um pouco mais assertiva, a gente acaba fazendo uma prototipação dessa prova de conceito, que é por meio desse game concept, que é por meio desse estudo de mercado. Aí, depois da prototipação, a gente já tem uma ideia se essa é um jogo válido ou não, e daí a gente vai para o game design. O game design, ele é um documento extenso, ele tem vezes que ele tem 5.000 páginas, digamos assim, se ele for um jogo de história, você tem que escrever todos os processos.
Então, ele acaba sendo construído conforme você vai construindo o jogo. Aí tem a direção de arte, que seria em relação à parte de você ter a mesma sequência de paleta de cores, ambientação e assim por diante. Aí tem um pré-balanceamento, para você conseguir balancear os inimigos, se tem quantidade de tempo que o jogador vai ficar, quais são as armas que o jogador vai ter, e assim por diante. Tem a parte do projeto em si, que seria a divisões das sprints e assim por diante. Daí, se a gente descer um pouquinho mais, dentro do estudo de mercado, a gente tem esses processos aqui. Audiência, plataforma, escopo, custo, prazo, distribuição, divulgação e retorno financeiro. Aí, se você conseguir ter uma olhada, só um pouquinho. Obrigado. Em relação a essa parte que você consegue mitigar, a gente já começa a cortar a ideia do jogo quando a gente não tem audiência. A gente não consegue, por meio da audiência, conseguir ter uma plataforma específica, a gente não vai ter o escopo, a gente vai ter problema de custo, a gente vai ter problema de prazo, a gente vai ter problema de distribuição, divulgação e retorno financeiro. Se a gente levar em consideração, a gente faz essa análise antes de a gente começar a desenvolver o jogo. Tá? Por que a gente faz isso? Primeiro, eu tenho que conseguir encontrar uma audiência. Normalmente, quando que você acaba recebendo ideias ou ouvindo ideias dos jogos, você sempre acaba vindo com a ideia principal. Então, a ideia ela já está vindo pronta para ti. Tá, beleza, eu quero fazer um jogo de FPS ou um RPG de avião, digamos. Eu quero fazer um próximo GTA. Beleza, mas será que tem audiência para esse jogo? Quem que são seus concorrentes? Tá, beleza. Aí, qual plataforma que você vai utilizar? Eu quero fazer para celular. Pô, mas será que a sua audiência, esse estilo de audiência, vai fazer o download e instalação nessa plataforma que você está colocando? Como que ele vai rodar no mobile? Você vê que o GTA ele funcionaria no mobile? Ou ele seria mais para console ou para PC? Então, por meio da audiência, você já consegue identificar qual seria a plataforma específica, porque você já vai ter a referência do seu mercado. Então, se as pessoas utilizam mais mobile, você vai provavelmente desenvolver um jogo que funciona na plataforma de mobile. Se você está na plataforma de mobile, você vai ter um escopo reduzido. Isso quer dizer o que em relação ao escopo reduzido? Que a quantidade de arte que você vai poder colocar na aplicação, ela vai ser menor que a quantidade máxima de itens que você poderia colocar se você estivesse rodando o jogo no PC. Porque as limitações técnicas do hardware são bem diferentes em relação à parte do mobile para um computador. Levando isso em consideração, beleza, então se eu a quantidade de itens que eu vou ter que desenvolver vai ser menor, então quer dizer que meu custo vai ser menor. Pelo contrário. Como que o recurso no celular é limitado, isso quer dizer que você vai ter que lapidar mais em relação a esse processo de desenvolvimento. Isso quer dizer que talvez seu custo de produção seja maior em relação a essa parte de assets. Se seu custo for maior, não quer dizer que seu prazo vai ser menor em relação à sua entrega. Porém, aí a gente tem a parte de distribuição. Beleza, onde a gente vai distribuir? Quais lojas a gente vai distribuir? Como que vai funcionar isso? Como vai funcionar a divulgação? E qual é o meu retorno financeiro? Então, a gente vai calcular a quantidade de pessoas que tem em relação à sua audiência. E a gente vai ter a parte de retenção e conversão em relação a essa parte da sua audiência. Em cima dessa porcentagem, a gente vai ter um custo em relação à produção do seu jogo e a gente vai ver se vale a pena produzir o seu jogo ou não para essa audiência. Não quer dizer que o seu jogo seja ruim para essa audiência. Quem sabe que ele tenha que ser adequado. Por exemplo, a gente pode vir com uma ideia de uma audiência específica com o tema de FPS, que seria vamos trocar, um GTA da vida. E a gente viu que em relação a se for um GTA, as pessoas não vão querer jogar no mobile. A gente pode trocar isso e dar uma outra olhada, um jogo de plataforma. O jogo de plataforma melhorou um pouquinho em relação a isso, você pode manter o enredo do seu jogo e assim por diante, mas mudando o esquema do seu jogo. Para todas essas modificações, eu teria que ter dados mais suficientes para eu conseguir fazer essa validação. E como a gente consegue fazer isso? Por meio da prototipação. Tá? Quando a gente fala em prototipação, as pessoas já olham com uma cara de será que vale mesmo? Será que tem que ser digital? Será que realmente funciona a prototipação? E aí,
eu comento assim, a prototipação ela é um bom processo de desenvolvimento, principalmente no parte de jogos, porque você consegue testar mais ideias, você consegue testar mais jogos, mecânicas principais, e você consegue ter uma avaliação um pouquinho mais assertiva em relação em qual protótipo você pode investir mais. Isso quer dizer o quê? Que você pode ter 3, 4 protótipos, ou testes que você fez em relação tanto como mecânica, ambientação e assim por diante, e investigar mais um pouquinho mais cada um deles para você ter uma assertividade melhor no final. E quando que a gente fala de prototipação em jogos, a gente tem que ter alguns conteúdos específicos. Bom, aí a gente tem que trabalhar com a mecânica principal do jogo, que essa mecânica principal seria a mecânica que você mais repete no jogo, então ela é uma mecânica core, que a gente chama em relação à parte do jogo, então se é um jogo de plataforma, a mecânica principal vai ser pulo. Mecânica do Mario, se a gente pensar, seria você andar para a direita, então se a mecânica de pulo não tiver legal, ela ser contra-intuitiva, ou ela tem um flick, ou ela não dá uma sensação legal de fluidez, você já mata o seu protótipo ali, porque não vai ser validado. Aí tem que ter uma arte com qualidade suficientemente para não trabalhar o seu jogo, então os elementos específicos da sua tela, eles têm que estar ali falando o que eles fazem. Por exemplo, uma caixa azul é coisa boa ou é ruim? Uma caixa vermelha é uma coisa ruim ou boa? E manter essa progressão de utilização conforme o desenvolvimento do seu jogo. Questões necessárias para ressaltar a mecânica do jogo, então dá um feedback sensorial. Ajuda o tutorial suficientemente para que o jogador entenda qual é a mecânica principal. Nesse caso, quando a gente fala ajuda.tutorial ali, o jogo por si só, se ele for bem balanceado e bem construído em relação ao level design, automaticamente ele consegue explicar todas as mecânicas necessárias por meio do gameplay. Só que como você está testando um protótipo e você quer testar isso o mais rápido possível, se for testar isso em relação à parte de externa, você tem que pelo menos criar um tutorial e explicar como funciona o jogo, porque você não vai ter tempo de gameplay para explicar isso. Isso é um bug crítico, tá? Nem sempre. Isso normalmente acontece. E aí, em relação a esse processo de desenvolvimento de protótipo, a gente acaba utilizando esse Bergman, modelo espiral, acho que provavelmente vocês utilizam no processo dentro de vocês, que seria esses 6 passos, tá? Faça um design básico em relação ao que você quer testar, levante os principais riscos de design, então você consegue fazer uma análise já, o que está certo e o que está errado. Você faz um protótipo para você mitigar o risco, entender melhor o que está acontecendo isso. Aí você faz o teste do protótipo, você pega esse feedback que você recebeu do teste, você faz um design mais detalhado, baseado no que aprendeu, e você retesta isso. Provavelmente vocês estão acostumados com o teste AD, seria mais ou menos isso, em relação a esse processo de desenvolvimento, mas você sempre vai ficar nesse loop até você conseguir fazer a validação da sua ideia. E algumas dicas de prototipação que eu acabo sempre passando em relação ao processo de construção, desde o jogo como aplicativo. Toda vez que você for fazer um protótipo, esse protótipo ele tem que responder alguma questão. Ou se é a quantidade de players que você consegue colocar simultaneamente, ou quantidade de usuários que o meu site está aguentando. Será que esse botão, se eu colocar de cor vermelha, ele vai ter uma retenção melhor que se eu colocar um de azul? Então, toda vez que você faz um protótipo, você tem que estar fazendo esse protótipo para responder alguma pergunta já que você colocou. Normalmente a gente acaba esquecendo a qualidade, principalmente em jogos a gente tem um problema em relação que o feedback do teste, se você finalizar um pouco mais de qualidade, tanto a parte artística, a pessoa se sente um pouquinho mais receoso de dar um feedback real para ti. Então, se você for testar um aplicativo, só faz o wireframe ali, já manda testar em relação a isso, não perca muito tempo em relação a essa parte de trabalhar as cores, paleta de cores, como que tem que ser as micro animações de transição de tela, assim por diante. Então, esqueça essa parte, você está testando uma resposta, você quer uma resposta de uma questão. E aí, não se apegue, normalmente é difícil isso em jogos, porque você acaba criando algumas mecânicas legais, só que não é teu objetivo final, você quer testar alguma coisa, então você tem que jogar isso fora, descartar, porque talvez não seja o mais adequado para o seu público-alvo, você tem que ir para frente. Então, priorize esses protótipos, então você coloca as perguntas que têm maior peso em relação à resposta que você está esperando,
e isso vai definir para onde que você tem que ir em relação à parte de desenvolvimento, então você tem que priorizar isso. E quando você faz isso, você consegue ver que você consegue testar duas coisas a mais em relação a um protótipo. Então, você pode testar um protótipo, quantidade de usuários que o aplicativo aguenta, e também você consegue testar se tem que ser botão azul ou vermelho em relação à parte de retenção. Normalmente não precisa ser digital, a gente tem um pouco de dificuldade em relação a isso. Todo teste que você fazer, você consegue, todo desenvolvimento de jogo, qualquer jogo que seja, mesmo que ele seja digital, você consegue testar ele no não digital, com papel e assim por diante. Isso funciona extremamente para aplicativos também, então não se prendam nisso em relação a essa parte, tem que ser digital, eu vou fazer um aplicativo, então tem que ser, vou pegar um software ágil de implementação de aplicativos e eu vou fazer isso. Tá? Faz no papel, analisa no papel, faz um levantamento do seu público-alvo, verifique as necessidades, quais são os critérios de aceito e assim por diante, e sempre faça o brinquedo primeiro. Nesse caso, faça o brinquedo primeiro, isso cabe muito bem em jogos. Mas se você pensar em relação à parte de aplicativos também, então faça o essencial. O que é o aplicativo? Tá, o aplicativo existe para fazer o quê? Existe para fazer cadastro. Ok, então faça o cadastro primeiro, teste o cadastro. O aplicativo foi feito para encontrar um objeto, então faça a busca primeiro. Então responde a primeira pergunta, que seria o core da sua aplicação, em primeiro lugar, e depois você vai adicionando complexidade. A gente chama isso de MVP, mas normalmente quando você vai desenvolver um MVP, você já está com um monte de outras coisas implementadas. E que não necessariamente você precisa disso para você conseguir fazer a validação da ideia. E quando você for testar, normalmente a gente faz uma verificação se os elementos de interface estão atualizando os valores. Isso é importante, a maioria das vezes a gente acaba esquecendo isso, de atualizar algum atributo. Então, objetivos visíveis, indicadores de progresso, arte consistente com qualidade suficiente para não atrapalhar o jogo ou a aplicação. Então, ela tem que ser, ela não tem que ser finalizada, mas ela tem que passar a sensação do que está acontecendo. Está claro onde você está? Essa é uma questão engraçada. O aplicativo ou o jogo está te mostrando o estado atual, onde que você está? Você está em qual tela, digamos assim, né? Ou será que se eu clicar no voltar em cima do browser, ele vai sair da aplicação ou ele vai voltar uma página? E isso é engraçado, porque às vezes quando eu entro no Banco Santander, na internet, se você clicar no botão voltar em cima do browser, que normalmente eu estava apertando lá, eu saio da aplicação. Eu teria que clicar no voltar embaixo. Então, só que isso nunca ficou claro para mim. Então, como que ficaria mais visualmente claro onde que eu tenho que clicar, certo? Então, feedback visual e audição, em relação à parte de acertos e erros. Um usuário se sente capaz de entender o que ele está fazendo, então uma pessoa que nunca mexeu no seu software ou nunca jogou esse tipo de jogo, ele tem que, por meio do aprendizado tangencial, entender o que está acontecendo. Então, por meio de outras coisas que ele já conhece, ele tem que conseguir entender como funciona a sua aplicação ou como funciona o jogo. E o protótipo tem métricas de análise implementadas, então o que adianta você fazer um protótipo e depois fazer um checklist? Claro que o checklist no final, para você ter o feedback, é importante, mas se você tem intenção e interação do jogo em tempo real, em relação a qual foram as primeiras teclas que ele clicou, onde que ele clicou no touch, no celular, em relação quais são os botões que ele está seguindo, qual é o fluxo necessário, será que tem fluxo que ele não tá indo, será que essa tela é necessária, posso tirar essa tela? Você só vai conseguir ter isso conforme você fizer essas métricas de análise. E aí, eu não sei se vocês já jogaram esse jogo é interessante. Essa é a primeira fase, tá? Não tem como você errar, mesmo você querendo fazer a sequência, é impossível você conseguir perder nessa primeira fase. Por isso tem que empurrar, então, as caixinhas em cima dos outros pontos brilhantes ali, tá? Na progressão contínua do jogo, ele acaba sendo ele vai aumentando a dificuldade, claro, só que nesse exato momento, tipo assim, é impossível você conseguir não zerar essa fase, digamos assim, não passar, porque só tem um momento, então você consegue, por meio dessa fase, entender que o teclado são as setas, e que quando você encosta numa caixa e você consegue empurrar ela, e quando você colocar todas as caixas em cima dos pontos brancos, você consegue finalizar a fase. Então, é uma introdução, ele consegue te mostrar todas as mecânicas do jogo,
na primeira fase e você não tem como você perder. Então, não tem sensação de perda, já na primeira fase errar, ou já na primeira vez que eu entro na sua aplicação, eu não sei onde que eu estou. O que eu tenho que fazer em relação a esse processo da sua aplicação? Você está me pedindo 4 telas de cadastro. Eu nem sei do que é, será que realmente precisa da sua aplicação? Então, tem todo esse processo de aquisição do usuário no começo, tá? E aí, só para quem não sabe, esse aqui é o Socadan, ele foi criado em 1982 no Japão. Esse aqui é a primeira versão dele, aqui embaixo. Ele era 2D. Esse aqui é uma reskin dele, você pode encontrar na internet, ele é bem interessante para fazer essa parte de balanceamento do jogo, tá? E vindo daqui, que seria essa parte onde você consegue fazer a movimentação das caixas e você não errar, você acaba tendo essas duas curvas, tá? Essas duas curvas, quando você trabalha com o jogo, você trabalha em foco em uma das curvas, e quando você trabalha com aplicação e aplicativos específicos, você trabalha com uma outra curva, tá? A primeira curva, que seria a área de reforço positivo, o reforço positivo é quando você faz uma ação correta e você está progredindo. Então, você tem um feedback positivo, tá? Esse reforço positivo quer dizer que eu estou aumentando o meu conhecimento específico em relação ao meu processo de desenvolvimento do meu jogo ou da minha aplicação e eu estou conseguindo fazer minha progressão, tá? Só que se a gente pensar em relação ao outro lado, que seria ali na área de frustração, eu tenho a primeira área, então quer dizer que eu estou passando meu tempo, né? E minha habilidade está aumentando em relação conforme eu for mexendo. Porém, eu tenho essas duas áreas de frustração. A primeira área de frustração seria que eu estou emitindo, eu queria emitir, por exemplo, um clique em relação ao cadastrar e ele está me impedindo que está dando um erro. Seria uma frustração. Ou eu estou acostumado a matar um inimigo e ele sempre me dá 10 de gold e agora ele não está mais me dando 10 de gold. Então, é uma frustração. E seria uma em relação a outra, quando que você está querendo realizar um comportamento que você já vinha realizando e você não consegue, e quando você é impedido. Então, seria esses dois casos. Quando você trabalha com jogos, você sempre tem que trabalhar com essa primeira curva, que seria a área de reforço positivo, que é o quê? Você mostrar, conforme o jogador vai evoluindo no seu jogo, que ele está crescendo. Isso é o quê? Você mantém o interesse do jogador conforme ele for jogando. Se você não dá coisas novas para o jogador, ele vai ficar entediado, ele não vai querer mais jogar para ti. Então, ele vai entrar numa área das frustrações, que você não tem mais nada para você aprender. Ou se ele está no começo do jogo, ele vê que ele está tentando entender as regras do jogo, ele não está conseguindo replicar as mecânicas que você está tentando explicando para ele também vai ficar frustrado. E essa é o ponto principal que a gente tem que cuidar, tanto no jogo como em relação à parte da aplicação. É a retenção inicial da utilização da aplicação. Nos dois casos, eu não posso deixar o jogador frustrado e nem o usuário final frustrado. É o quê? Ele conseguir realizar processos que ele é acostumado em relação a outros jogos ou outros aplicativos que tenham a mesma funcionalidade e você conseguir realizar aquela função. Quando a gente trabalha com jogos, eu quero manter essa curva em S na primeira, que é reforço positivo, eu continuo dando coisas novas para o jogador continua entendendo, conforme ele vai aumentando o tempo dentro da minha aplicação, dentro do meu jogo, ele vai aprendendo e vai aumentando a habilidade e assim por diante. Depois de 10 horas que ele está jogando, ele já está férreo no jogo. Vamos pensar agora na aplicação. Eu tenho 10 horas de utilização do aplicativo que vocês construíram, que vocês querem construir? Vamos pensar que é um aplicativo de banco. Eu vou dar essa comparativa depois. Será que eu vou ficar 10 horas dentro da aplicação de vocês para eu conseguir entender todos os processos, ou eu vou ficar só 5? Então, nos primeiros 5 minutos eu tenho que entender o que funciona no aplicativo de vocês? Quanto tempo será que é necessário para eu conseguir entender a aplicação de vocês? Então, esse é um processo onde que a gente tem que ter um pouco de cuidado em relação a essa parte de construção. Quanto tempo necessário eu preciso ficar dentro da plataforma de vocês para eu entender o que está acontecendo? No jogo, eu tenho esse tempo hábil porque eu estou explicando para ele gradativamente. O problema é quando a gente faz a instalação de uma aplicação, toda a aplicação vem, certo? Se a gente passar aqui em relação à parte dos dois bancos aqui, tá? A gente tem um Nubank e tem um Santander. Se a gente pensar aqui, tem a mesma carinha, reskin do Santander.
Mas vamos lá. A primeira parte é uma chamada ali das coisas de novidade, tanto em relação ao Nubank como ao Santander ali. Depois a gente tem o saldo disponível nas duas contas. Aí depois a gente tem pontos aqui embaixo, mas em relação ao Santander eu tenho atendimento. E depois eu já vou Pix, pagar. No caso do Nubank, como ele quer fazer aquisição de usuários, ele colocou em relação a essa parte de indicar amigos. E em relação à parte do Santander, eu já entro para a parte de transferência. Ok, show de bola, eu consigo entender o que está acontecendo nessa primeira tela. Só que se você ir para as telas secundárias, a gente acaba se perdendo em relação ao processo do que está acontecendo, tanto como no Nubank, como em relação à parte do Santander. Certo? A primeira interface, a primeira parte, eu consigo entender o que está acontecendo, só que depois que eu dou o primeiro clique, eu acabo me perdendo em relação às duas plataformas. Aonde que eu estou? Em qual área que eu estou? Como eu faço para ir em seguida? E quando a gente trabalha com a parte de desenvolvimento de jogos, a gente tem que deixar isso um pouco mais transparente para o usuário. Claro que na parte do jogo a gente tem um pouco mais de tempo para a gente conseguir fazer isso. A gente tem um ajuste de dificuldade em relação se está muito difícil a nossa fase, a gente deixa um pouco mais fácil na próxima vez que ele for jogar. Mas como a gente consegue fazer isso com um aplicativo que já está na loja, que ele já está ali presente, aí a gente consegue fazer um teste AB e assim por diante. Só que essa parte de prototipação seria para você fazer isso. Testar já a sua aplicação com o público que vai utilizar para você conseguir mitigar um pouco em relação a esse erro de posicionamento de botões, identificar onde que eu estou, como eu faço para fechar a aplicação, como eu faço para tirar um extrato, como eu faço para fazer a transferência, como funciona o Pix. Certo? Todos esses já têm um padrão. O Pix tem 40 e poucas telas que têm que ser implementadas para você conseguir fazer a implementação do Pix. Só que existe um processo de telas que tem que ser desenvolvido. Mas será que esse processo de telas alguém já avaliou? Tipo, será que realmente uma pessoa que é a primeira vez que vai utilizar o Pix, ela consegue fazer uma transferência? Será que ela segue uma progressão contínua em relação a esse processo de eu ter um começo e meio e fim, digamos, como que eu tenho no jogo? Ou será onde que eu vou apresentar uma tela e eu espero que o meu usuário consiga identificar o que ele tem que ser feito? Claro que não estou pedindo para vocês colocarem alertas e pop-ups em todo o processo, em toda a tela, que normalmente as aplicações fazem isso. Mas é mostrar realmente, gradativamente, conforme o usuário vai navegando em relação ao processo do seu aplicativo, você mostrando o que é possível fazer na aplicação. E não apenas pegar e mostrar 50 botões que tem ali e pronto, é isso que a minha aplicação faça. Ou, no pré-cadastro, ele já pede 60 informações. Certo? Então, é uma construção contínua em relação, tanto no processo de mini-jogos, então você quer manter o seu usuário dentro do seu jogo, só que você não consegue manter muito tempo o usuário dentro da sua aplicação, você tem um limite de gap. O cara vai entrar na sua aplicação, se fosse no banco, ele vai fazer o quê? Fazer uma transferência, ou ver o extrato, ou ver alguma coisa que deu errado. Tipo, essas informações, ele não vai ficar 5 horas dentro da sua aplicação. Então, como eu consigo passar essas informações para o usuário de uma maneira mais simples, né? Então, seria mais ou menos isso, seria mais uma conversa em relação a colocar uns questionamentos para vocês conseguirem identificar que quando a gente faz o desenvolvimento de jogos, a gente consegue pegar alguns macetes de jogos e aplicar isso dentro do desenvolvimento de software. Tem uns links aqui, se acaso vocês quiserem depois dar uma olhada. Eu separei aqui e eu resumi. São algumas partes importantes para vocês conhecer um pouquinho mais em relação, tanto na área de jogos, mas também em relação a essa parte de aprendizado, de como que as pessoas fazem a instalação de um aplicativo e qual é a curiosidade que elas têm em relação a esse processo de utilização, tanto do jogo como aplicativos, para você ter uma ideia em relação do que eu posso mostrar no começo da aplicação, qual o reforço positivo que eu posso dar para o meu usuário para ele continuar utilizando, e dar esse reforço positivo para dizer que ele está fazendo uma sequência de ações corretas e assim por diante. E daí eu abro para perguntas. Show, Ricardo, muito obrigada, foi maravilhoso.